Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 729. Prisão. Olhando para a arma de prata apontada para ele, Fan Xingjian ficou um pouco surpreso. Quanto tempo se passou desde que ele entrou em contato com armas e quanto tempo se passou desde que alguém apontou uma arma para ele? Com um único pensamento e um leve levantamento de seu dedo, a arma foi desintegrada no nível molecular, dissipando-se completamente no ar. Ao ver isso, o semblante da senhora de cabelos loiros mudou. No entanto, ela não entrou em pânico. Em vez disso, ela deu uma longa olhada em Fan Xingjian e disse: "Então é isso. Um humano extraordinário." Ela lançou um olhar para as vestes negras de Fan Xingjian e o corpo nu por baixo antes de dizer: "Parece que você não está indo muito bem. Fugitivo de qual país você é? Um terrorista? Ou um mercenário?" A loira sorriu e disse: "Se você deseja armar uma farsa para roubar dinheiro com suas habilidades, não é uma boa jogada nos Estados Unidos. Ainda bem que você me conheceu. Se você encontrasse um membro do Departamento de Aplicação da Lei, você provavelmente passaria o resto de sua vida em um laboratório." A senhora então ligou o motor do carro. Em meio ao som estridente dos pneus raspando no chão, o carro esporte continuou a se mover em direção a Beverly Hills. Era um distrito de Los Angeles que abrigava muitas pessoas ricas. Era também onde o clã da loira estava situado. Enquanto o carro avançava em alta velocidade na rodovia, a loira perguntou: "Qual é a sua habilidade? Invisibilidade? Psicocinese? Teletransporte?" Ela lançou um olhar para Fan Xingjian com uma mão no volante. Sua outra mão de repente se apertou e deu um soco. Em meio aos sons crepitantes de uma explosão, uma fraca aura branca cortou e seu punho parou bem na ponta do nariz de Fan Xingjian. "Você não é o único ser humano extraordinário neste mundo. O sistema de musculação que possuo pode permitir que meu corpo físico se torne mais forte infinitamente. No momento, a potência do meu soco está em torno de 10 toneladas e posso completar uma corrida de 100 metros em 1,2 segundos. Minha densidade muscular e óssea podem permitir que eu enfrente os tiros de uma arma de mão. Ataque antes, você já estaria morto." Dizendo isso, a senhora jogou para trás os cabelos loiros. "Já que você não é tão feio assim, posso lhe dar um emprego." A vontade marcial de Fan Xingjian continuou a escanear seu corpo. Então, quando ele a ouviu mencionar sistema de musculação, seus olhos se estreitaram um pouco e ele perguntou: "Você é capaz de ver sua própria janela de estatísticas?" "Ah, é claro." A linda senhora de cabelos loiros sorriu enquanto olhava para Fan Xingjian. "Novato, você não pode estar pensando que é a única pessoa no mundo que possui poderes e sistemas extraordinários. Esta não foi a primeira vez que ela encontrou um caipira como este. Muitas pessoas eram apenas plebeus antes de possuírem poderes extraordinários, e não da escuridão neste mundo. Depois de obter poderes que as pessoas comuns nunca teriam, eles tendiam a ser dominados por suas ambições e desejos, pensando que eram diferentes dos outros e invencíveis." Fan Xingjian ficou de fato um pouco surpreso. Parecia que a compreensão deste mundo de partículas de éter era um pouco diferente do que ele havia imaginado. Ele fez uma pequena pausa antes de perguntar: "O que é um sistema?" No céu acima das Ilhas Marianas, localizadas a nordeste das Filipinas, um avião de caça preto de alta tecnologia cruzou o céu, com seus motores movidos a fusão continuando a jorrar correntes de chamas e aumentar a velocidade do avião de combate. O revestimento preto na superfície da aeronave absorveu perfeitamente os sinais eletromagnéticos dos radares vindos de diferentes países e se moveu pelos espaços aéreos territoriais dos países do leste da Ásia. Na aeronave, Blood Queen Elizabeth sentou-se no assento do copiloto de pernas cruzadas enquanto mascava chiclete. Ela continuou girando o dedo em torno de seu cabelo rosa enquanto perguntava: "Little Black, para onde diabos estamos indo?" O Cavaleiro das Trevas não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e colocou um tubo de ensaio cheio de um líquido branco e turvo próximo à boca de Elizabeth. Ele então disse: "Beba. Ei, é de cor branca. Esta é a sua essência 1. Posso ajudá-la a extrair uma essência fresca agora mesmo."
disse Elizabeth, lambendo os lábios vermelhos sangue. Sons de explosão crepitantes soaram e, após ativar um choque elétrico, o Cavaleiro das Trevas derramou o líquido do tubo de ensaio na boca de Elizabeth. No momento seguinte, a voz do Cavaleiro das Trevas soou na mente de Elizabeth. Você pode me ouvir? O que diabos é isso? Elizabeth exclamou. Sua coisa tem esse tipo de efeito? O Cavaleiro das Trevas disse friamente. Este é um robô fentômetro de nova geração. Ele tem a tecnologia para transmitir informações quânticas e pode transmitir as informações do cérebro de uma pessoa diretamente para o de outra. Isso nos permitirá estar em contato a qualquer hora e lugar. Enquanto ele falava, o avião de caça preto girou e então disparou direto para o oceano. Ei! Elizabeth olhou para esta cena com grande espanto e disse, você está pilotando seu avião na direção errada. O Cavaleiro das Trevas não deu atenção a ela e apenas continuou a acelerar, avançando em direção ao oceano. Finalmente, sob o olhar aterrorizado de Elizabeth, o avião colidiu contra a superfície do oceano com um grande estrondo. Em um instante, as asas encolheram, os motores foram trocados e ele penetrou no fundo do oceano como um peixe nadando. Uau! Elizabeth olhou para a cena no fundo do oceano como uma criança. No entanto, como o avião de caça continuou a sondar o fundo do oceano, os arredores ficaram escuros como breu. Na escuridão total, havia apenas a luz do avião de caça iluminando o caminho diante deles, fazendo até mesmo a Rainha Sangrenta se sentir um pouco apavorada. Os dois continuaram a mergulhar até uma profundidade de 7.000 metros debaixo d'água. Elizabeth finalmente não pôde deixar de perguntar, a que profundidade você vai mergulhar? O Cavaleiro das Trevas disse com indiferença, nosso objetivo é a Fossa das Marianas, que está a 11.000 metros debaixo d'água, o ponto mais profundo da Terra. De repente, uma enorme sombra negra como o breu passou por eles, e a Rainha Sangrenta gritou, que diabos é isso? No momento seguinte, o caça parou enquanto tremia. Em meio à penumbra, dois grandes pontos de luz brilharam. Os faróis do avião de caça brilharam em direção aos pontos de luz. Sob o olhar atônito de Elizabeth, um polvo com várias centenas de metros de comprimento enrolou seus tentáculos ao redor do caça. Os dois grandes pontos de luz anteriores eram seus olhos. Em vez disso, pode-se dizer que essa coisa não era mais um polvo, mas um monstro marinho no abismo por completo. Na escuridão embaçada, muitas sombras enormes cercaram o caça sem que eles percebessem. Droga! As presas de Elizabeth cresceram, e fluxos de faíscas vermelhos sangue se estenderam de sua palma. Ela cerrou os dentes e disse, você acabou conosco. Mantenha calma. Eles estão do nosso lado, disse o Cavaleiro das Trevas calmamente. No momento seguinte, o polvo soltou seus tentáculos. A 7.000 metros de profundidade no oceano, um homem de meia idade, que tinha membros musculosos e rosto coberto por uma barba e vestia uma armadura de coral, flutuava diante do caça. O possuidor do sistema do Deus do Mar Constantine. Ele é apenas o supervisor da prisão da Fossa das Marianas. Enquanto falava, o Cavaleiro das Trevas abriu a cabine do avião. No entanto, a água não entrou. Em vez disso, uma bolha de ar envolveu o Cavaleiro das Trevas e Elizabeth. Constantine olhou friamente para os dois e disse, Peter, de acordo com o regulamento, você não deveria trazer outras pessoas aqui. Esta é uma emergência. Não tenho outras opções, disse o Cavaleiro das Trevas. Traga-me para a prisão. Preciso trazer uma pessoa para fora. Constantine franziu ligeiramente a testa. No entanto, ele finalmente abriu a boca e soltou um grito silencioso. O grito foi transmitido rapidamente na água. Então, sob a escolta de mais de 10 monstros marinhos, os três cruzaram a área de 1.000 metros de monstros marinhos e chegaram ao profundo abismo de 8.000 metros debaixo d'água. Esta era uma área restrita para criaturas vivas, então todos os monstros marinhos ficaram para trás. Enquanto estavam cobertos pela bolha que Constantine havia criado, as três pessoas continuaram a mergulhar mais fundo até que uma brilhante e majestosa cidade subaquática apareceu diante deles. Esta era a prisão da Fossa das Marianas,
A prisão com a defesa mais forte da história criada pelo Congresso Radiante. Selou várias dezenas de humanos extraordinários extremamente perigosos, considerados difíceis de controlar e que possuíam a capacidade de destruir toda a civilização humana. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 730. Sistemas. O Cavaleiro das Trevas, Elizabeth e Constantine caminhavam pelo corredor de aço. Ao redor deles, havia robôs de batalha que se moviam com rastros de lagartas. Também havia armas totalmente automatizadas escondidas sob as paredes de aço. Além dos humanos extraordinários que foram presos, não havia outras existências de humanos em toda a prisão. Era porque o Cavaleiro das Trevas não confiava em nenhum humano. Este lugar era controlado pela inteligência artificial, Zeus Command, durante todo o ano. Todos os humanos extraordinários foram presos com contramedidas especiais contra seus poderes. No momento em que houvesse qualquer sinal de fuga e os prisioneiros estivessem prestes a escapar da prisão, toda a área seria vaporizada por chamas de plasma que estavam em alta temperatura de mais de 20.000 graus Celsius. Se alguém estivesse prestes a escapar da prisão, toda a prisão seria reduzida a uma partícula de 1 centímetro cúbico pelas 32 bombas gravitacionais que o Cavaleiro das Trevas havia deixado para trás. Em comparação, a água circundante que estava a uma profundidade de 11.000 metros não era considerada um grande problema. Quanto ao deus do mar Constantine e seu exército de monstros marinhos estacionados do lado de fora, eles não estavam lá para impedir que os humanos extraordinários escapassem, mas para impedir que outras pessoas invadissem. Legal, disse Elizabeth, olhando para a barricada de aço. Então ela perguntou, então, como vocês trazem recursos? Constantine explicou, não há necessidade de recursos. Todas as comunicações externas são proibidas em toda a prisão. Os recursos de energia da prisão são suficientes para manter este lugar funcionando por 50 anos. Elizabeth então perguntou, as pessoas trancadas aqui não precisam comer? Comer? Constantine soltou uma risada amarga. A razão pela qual os mantemos trancados aqui é apenas porque não podemos matá-los por enquanto. Elizabeth ficou atordoada por um momento. Enquanto ela olhava para os dois homens que estavam se afastando cada vez mais, pensamentos passaram por sua mente e ela rapidamente os seguiu. Os três pegaram o elevador e chegaram à área mais profunda da prisão, o distrito que foi usado para selar os humanos extraordinários mais perigosos da história. O grande portão de metal foi aberto e, quando um fedor de mofo foi liberado, a primeira sala da prisão apareceu diante dos três. Uma enorme pupa estava na sala, parecendo morta. O que diabos é isso? Elizabeth perguntou curiosamente. Parece que ele está morto. O possuidor do sistema de tipo de bug. Constantine olhou para aquela pupa silenciosa com um brilho frio brilhando em seus olhos. Nos primeiros 3 anos, tentamos várias centenas de maneiras, mas ainda não conseguimos matá-lo. Em vez disso, ele continuou a evoluir e possui uma vitalidade cada vez mais forte. Este sistema parece ser capaz de transformar perigos em uma fonte de energia para o par. Nos 7 anos que se seguiram, nós o trancamos neste ambiente de vácuo. No entanto, isso apenas o levou a entrar temporariamente em um estado de hibernação. Apesar disso, ele ainda está se propagando a 0,003 vezes a velocidade normal a cada ano. Ele tem uma vitalidade surpreendente e capacidade de propagação. Quando foi descoberto pela primeira vez, ele havia tomado quase 1/3 do Oceano Pacífico. Foi necessário mais da metade das forças do Congresso Radiante para selá-lo. Ouvindo o tom desamparado de Constantine, a rainha sangrenta engoliu em seco. De repente, ela sentiu que era muito bom ter o Congresso Radiante neste mundo. Na próxima área de prisão, havia um enorme pilar invisível cercado por inúmeras estruturas de metal sem nada. Que diabos? Alguma coisa escapou! Exclamou Isabel. Não, explicou Constantine, aquele é o possuidor do sistema eletrônico de vida. Lembra-se do blackout global que aconteceu há 7 anos? Isso aconteceu para que ele, que tem infinitas cópias de segurança de si mesmo, pudesse ser completamente morto.
Embora sua forma real já tivesse sido reduzida a um chip, descobrimos que, à medida que continuamos a atacá-lo, seu corpo é quase capaz de se desintegrar infinitamente. Depois de reduzi-lo a um tamanho de apenas 1 milímetro, paramos de tentar matá-lo e mantê-lo restrito aqui usando poderosos campos magnéticos para evitar que ele fique fora de controle. Elizabeth suspirou e disse: "Vocês realmente colocaram um monte de bombas aqui." A terceira sala de prisão era um estudo padrão. Havia fileiras distantes com mais de centenas de milhares de livros. Era como se aquele lugar tivesse se tornado um mar de livros. No entanto, todo o chão, as paredes e o teto de todo o estúdio foram cobertos por camadas de isolamento. Havia apenas uma sugestão de luz fraca brilhando em todo o escritório. No centro do estudo, uma criança de cabelos pretos com cerca de 10 anos ou mais estava de costas para os três. Ele estava lendo a revista Ertic diante dele, e seu corpo continuava a tremer. Elizabeth riu e disse: "Quem é esse garotinho?" Ao ouvir a risada de Elizabeth, o garotinho que estava resolvendo sua necessidade fisiológica se virou de repente. Ele então gritou e correu para trás das estantes. Os sons dele colocando suas roupas podiam ser ouvidos. Aturdido e exasperado, ele disse: "M. Peter. Constantine. Quem permitiu que vocês entrassem quando quisessem? Vocês não sabem que devem gritar quando estão aqui." Constantino encolheu os ombros. "Cyrus, você estava muito absorto." "Besteira. Se você ficasse preso aqui por 20 anos, garanto que seria ainda mais pervertido do que eu e que acabaria com aquele grupo de monstros que você tem. Ora, vocês estão aqui para me trazer uma boneca X desta vez?" O garotinho saiu depois de vestir as calças. Ele lançou um olhar para o Cavaleiro das Trevas e Constantine. Então, no momento seguinte, ele olhou para Elizabeth com olhos brilhantes. A voz do Cavaleiro das Trevas soou na mente de Elizabeth. "O possuidor do sistema de evolução, Cyrus, é capaz de absorver quase todas as energias deste mundo. E seus instintos naturais permitem que ele engula tudo que vê quase sem restrições. Com base em meus cálculos, se ele liberar suas restrições, provavelmente será capaz de devorar a humanidade em um ano." Elizabeth olhou surpresa para o garotinho e disse: "Então, como vocês o capturaram e o trouxeram aqui?" "Depois que ele inconscientemente devorou seus pais," o Cavaleiro das Trevas disse calmamente, "ele voluntariamente se deixou ser aprisionado aqui, usando a menor taxa de absorção de energia para suprimir seus instintos. Eu quero que você o transforme em um membro do seu clã e então o seduza. E traga-o embora com você." "Eu?" A boca de Elizabeth estava aberta quando ela perguntou: "Seduza-o? Você quer que eu seja devorada por ele?" "A sobrevivência é o primeiro instinto de alguém, seguido de perto pela reprodução," o Cavaleiro das Trevas respondeu calmamente. "Com sua habilidade de encantar, você deve ser capaz de controlá-lo temporariamente antes que ele devore uma cidade inteira. Contanto que sejamos cuidadosos, tudo ainda pode estar sob controle. Transforme-o em seu membro do clã e seduza-o. Então poderemos fazer uso de suas proezas de batalha temporariamente." A essa altura, Cyrus correu para abraçar a perna de Elizabeth e se esfregou nela enquanto dizia: "Irmã mais velha, você é muito bonita." Elizabeth sorriu. Esta foi a primeira vez que ela foi encarada com tanto desejo por uma criança. O Cavaleiro das Trevas olhou para Cyrus e acenou com a cabeça, pensando: com ele por perto, devemos ser capazes de lidar com aquele monstro, certo? Sistemas. Não sei de onde surgiu essa explicação, mas desde que o primeiro ser humano extraordinário foi criado há 30 anos, mais e mais deles foram criados. Todos eles têm uma característica comum: eles possuem seu próprio sistema. Os sistemas permitem ver uma janela de estatísticas em sua mente. Ao concluir eventos únicos, cada sistema reúne energias diferentes e depois esgota as energias para alcançar todos os tipos de efeitos sobrenaturais. É um processo de 3 etapas que envolve a conclusão de eventos, absorção e depois liberando. Pegue o meu sistema de musculação, por exemplo. Ao completar diferentes missões e treinamentos, posso ganhar pontos de treinamento.
Esses pontos de treinamento podem ser usados para fortalecer o potencial do meu corpo e os efeitos do treinamento. O carro esportivo deixou uma série de pós-imagens para trás e parou com segurança em um estacionamento estreito. A loira desceu do carro e continuou: "Você entendeu agora? Você não é a única pessoa no mundo que possui um sistema e um poder extraordinário. A água neste mundo é mais profunda do que você imagina." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 731. Diferente depois de ouvir a explicação da bela loira, Fan Xingjian ficou muito surpreso com o mundo em que estava atualmente. Todo mundo tem um sistema próprio. Sua mente começou a fervilhar. Ou melhor, os sistemas mencionados aqui são todos predecessores da estrutura de cultivo do Miraculous. Fan Xingjian piscou enquanto olhava para os atributos, bem como para as colunas de habilidades e técnicas em sua janela de estatísticas. Todos os sistemas neste mundo eventualmente evoluiriam para o sistema do Miraculous. Simultaneamente, a bela loira que havia saído do carro se virou, olhou para Fan Xingjian e disse: "Ah, certo. Você pode me chamar de Catherine. Se você quiser, pode trabalhar comigo por enquanto. Além de eu mesmo, há dois humanos extraordinários aqui." Catherine era muito conhecida na alta sociedade dos Estados Unidos. Com apenas 22 anos de idade, ela já havia se tornado uma modelo de primeira linha no mundo e fazia aparições regulares em todas as principais revistas de moda. Ela era a favorita das principais empresas de moda e cosméticos. Seu pai, Allen Douglas, também era um conhecido magnata do setor imobiliário nos Estados Unidos. Catherine era a jovem senhorita da família Douglas e já possuía uma fortuna de mais de $1 bilhão no momento em que nasceu. Agora, ela até criou sua própria grife e empresa de cosméticos e ganhava várias centenas de milhões todos os anos. Nos últimos anos, ela também começou a avançar na indústria cinematográfica, tornando-se a amante dos sonhos de inúmeros americanos. No entanto, Fan Xingjian não se importava com isso. Ainda chocado com a situação deste mundo, ele estava contemplando a situação atual. Foi só quando Catherine mencionou que tinha outros dois humanos extraordinários sob ela que os olhos de Fan Xingjian se iluminaram. Ele estava muito curioso sobre as condições das outras duas pessoas para saber se elas eram como Catherine, tendo estruturas compostas parcialmente por partículas físicas e parcialmente por moléculas. Portanto, Fan Xingjian também desceu do carro. Ele perguntou: "Onde eles estão?" Sentindo-se animado por ter encontrado pessoas que são semelhantes a você, Catarina sorriu. "Acontece que hoje é quando teremos uma reunião. Você poderá conhecê-los mais tarde." Os dois tinham acabado de entrar no salão quando uma pequena figura se jogou nos braços de Catherine. "Catherine, você finalmente chegou." Catherine sorriu e disse a Fan Xingjian: "Esta é Linda, uma amiga íntima." Um jovem ruivo com uma expressão fria caminhou lentamente atrás de Linda. Ele lançou um olhar para Fan Xingjian e disse, um pouco insatisfeito: "Catherine, por que você trouxe aleatoriamente um estranho aqui?" Catherine acenou com a mão: "Eu encontrei no caminho para cá. Ele também é um ser humano extraordinário e encontrou dificuldades. Sinto que ele pode se juntar a nós." O jovem ruivo franziu a testa, olhou para Fan Xingjian e disse: "Não recebemos qualquer um aqui. Qual é o seu sistema?" No entanto, Fan Xingjian já estava examinando o corpo do jovem ruivo em detalhes com sua vontade marcial, avaliando o corpo do último com curiosidade. Ainda é a estrutura do corpo de uma pessoa comum. Também não há formas de fortalecimento. O mesmo vale para aquela senhora chamada Linda. Não há um indício de partículas físicas. Fan Xingjian pensou: por que existem diferenças entre os dois? Será que os sistemas são realmente como formas de vida comuns e estão evoluindo? É uma escolha da natureza? Ei! Estou te fazendo uma pergunta. Vendo que Fan Xingjian estava atordoado, o jovem ruivo tinha um olhar descontente. A jovem chamada Linda se aproximou. Ela tinha um rosto doce que emitia fortes feromônios. Era um rosto quase perfeito. Seus olhos, nariz e boca davam às pessoas uma falsa sensação de perfeição. "Chega, Jaque."
Não intimide o recém-chegado, disse Linda ao jovem ruivo. Então ela sorriu e disse a Fan Xingjian: Olá, sou Linda, uma possuidora do sistema de beleza. Minha habilidade me permite ficar mais bonita, ter uma figura melhor e uma disposição melhor. Posso aumentar meus olhos, cílios mais longos, queixo mais definido e muito mais. Claro, também posso ajudar outra pessoa a mudar sua aparência. Catherine acrescentou: Linda é agora uma estrela extremamente popular de Hollywood. Inúmeras empresas estão fazendo fila com muito dinheiro para convencê-la a estrelar seus anúncios. Uma pitada de orgulho surgiu nos cantos dos lábios de Linda. Ela apontou para o jovem ruivo ao lado e disse: já que possui o sistema de música, ele pode criar música, cantar e também atacar usando ondas sonoras. Ele acaba de receber um Grammy de melhor novo artista 1. Jaque, que tinha cabelo ruivo e maquiagem forte nos olhos, levantou a cabeça e disse com orgulho: você pode dizer agora, qual é a sua habilidade? Este jovem ruivo chamado Jaque estava claramente acostumado a ser lisonjeado por outras pessoas na indústria do entretenimento devido às suas habilidades e com os patrocinadores de Catherine o apoiando. Ele tinha um senso de orgulho e arrogância que era exclusivo dos jovens. Claro, como Catherine e os outros dois pertenciam aos níveis mais baixos do mundo dos poderes extraordinários, eles ainda careciam de uma compreensão dos verdadeiros especialistas neste mundo. Afinal, nesta terra, os humanos extraordinários ainda se escondiam na escuridão e pertenciam às influências subterrâneas. Nenhum deles são habilidades baseadas em batalha. Fan Xingjian pensou. Mas nesta sociedade moderna, suas habilidades são provavelmente ainda melhores do que habilidades de batalha comuns. Ouvindo a pergunta de Jaque e vendo os olhares curiosos de Catherine e Linda, Fan Xingjian tomou uma decisão. Antes de descobrir o quão profundo é este mundo, é melhor não manter um perfil muito alto. Se houver mais de 10 desses caras no sol, provavelmente só conseguirei escapar. Afinal, Fan Xingjian era apenas um transeunte que só queria compreender o terceiro nível dos céus de 9 camadas, descobrir a profundidade por trás do passado e do futuro e depois retornar ao mundo dos milagres. Além disso, sem o abismo e a calamidade do trovão, ele não poderia exibir toda a sua força. Portanto, a menos que necessário, ele não estava interessado em lutar contra os especialistas deste mundo. Naquele momento, as luzes do corredor diminuíram repentinamente. Então inúmeros passos soaram e várias dezenas de pistoleiros apareceram de repente em meio a uma névoa. Todos eles apontaram suas armas para Catherine e Fan Xingjian. A pessoa na liderança era um homem de pele negra com cerca de 2 metros de altura. Ele estava fumando um charuto quando perguntou à chocada Catherine: você está surpresa, Catherine? Catherine franziu a testa e depois recuou lentamente. Suas costas se apoiaram nas de Fan Xingjian e nos outros enquanto ela falava com uma voz suave: eles são máfia do distrito de Compton. Vou cuidar deles. Tente se esconder quando o tiroteio começar. No entanto, além de Fan Xingjian, cuja expressão permaneceu inalterada, Linda e Jaque, que nunca haviam encontrado tal situação antes, ficaram pálidos e encharcados de suor frio. Antes de esperar que Fan Xingjian e os outros respondessem, Catherine exalou. Ela olhou para o baixinho diante dela e disse: Black, o que você quer? Matar o primeiro sucessor da família Douglas. Toda sua gangue será um caso perdido. Black era o possuidor do sistema de legião e possuía um exército que ouviria todas as suas ordens. Como ele continuou a ganhar e gastar dinheiro para atualizar este exército, o exército cresceu de um grupo inferior que usava armas frias para o atual exército modernizado. No futuro, eles podem até ser atualizados para um exército de alta tecnologia. Ele poderia aumentar a força de trabalho das tropas, elevar a qualidade dos equipamentos e aumentar os atributos físicos dos soldados. Black poderia até equipá-los com várias habilidades, incluindo detonação, tiro, direção e habilidades de cálculo. Além disso, não importa quantos soldados ele perdesse, eles se recuperariam completamente em 24 horas. Atualmente, o exército de Black agora tinha 50 homens.
Suas proezas de batalha, armas e equipamentos agora eram comparáveis aos dos CEALs da Marinha dos Estados Unidos. Com este exército imortal sozinho, ele alcançou grandes realizações dentro das várias centenas de gangues da máfia em Los Angeles. Quando Black ouviu a pergunta de Catherine, ele respondeu friamente: Catherine, não teríamos nenhuma rixa se você tivesse permanecido como uma celebridade, uma jovem rica, enquanto eu continuava com meus negócios. Você não deveria ter batido em meu filho mais novo. Irmão e um aleijado. Catherine bufou friamente. Seu irmão é uma escória. Eu posso deixá-lo ser se ele não me provocar. Mas ele o fez, e ele é considerado sortudo por eu não tê-lo matado. 2 semanas atrás, o irmão de Black conheceu Linda e ficou hipnotizado por ela. Ele queria enviar alguém para drogá-la para que ele pudesse fazer o que queria com ela, mas acabou conhecendo Catherine, que o espancou a ponto de deixá-lo em estado vegetativo. Embora Black soubesse que seu irmão estava errado, este era seu único irmão. Seus pais haviam morrido há muito tempo, então ele e seu irmão contavam um com o outro desde jovens, lutando para sobreviver nas ruas. Foi somente depois que Black conseguiu um sistema de legião que suas vidas melhoraram nos últimos 2 anos. Agora que seu irmão havia sido espancado até ficar em estado vegetativo, como Black poderia deixar o perpetrador escapar? Ao pensar em como seu irmão estava na cama em estado vegetativo, a expressão de Black ficou extremamente distorcida. Meu irmão está morto. Ele disse com um semblante sombrio. Para pessoas ricas como você, ele é apenas escória. Mas para mim, ele é minha única família. Mate todos. No entanto, Fan Xingjian não se importava com essas rixas. Ele olhou para os soldados convocados e um sorriso divertido se curvou nos cantos de seus lábios. E pensar que os corpos desses soldados realmente contêm partículas físicas. Havia muitas coisas neste mundo que valia a pena estudar. Fan Xingjian sentiu que se pudesse resolver a profundidade por trás deles, seus poderes aumentariam tremendamente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 732, Observação corre. No momento seguinte, quando um berro furioso soou, Catherine saiu correndo e invadiu a multidão. Usando seus atributos físicos sobre-humanos, ela quebrou as costelas de 2 homens armados, destruindo seus órgãos internos. Eles então caíram no chão, se transformaram em fios de fumaça e desapareceram. Balas comuns atingiram seu corpo como se tivessem atingido uma borracha super resistente e acabaram presas ali, incapazes de penetrar em seu corpo. Enquanto isso, Catherine foi capaz de matar um soldado convocado com cada golpe e soco. Esses guerreiros de elite, que eram do nível dos CEALs da Marinha dos Estados Unidos, não resistiram a uma luta diante dela. No entanto, como esses soldados convocados gradualmente a cercaram e a tempestade de metal teceu em muitas redes mortais, Catherine foi empurrada para trás repetidamente e ela não teve escolha a não ser buscar refúgio. Afinal, seu corpo ainda era apenas carne e osso. Mesmo que ela pudesse sobreviver a mais de 10 disparos de balas, ela ainda estaria condenada se fosse atingida por várias centenas de balas. Enquanto Catherine atraía a atenção de todos, Linda e Jack se escondiam em um canto. Onde está essa pessoa? Linda olhou em volta, mas não conseguiu encontrar Fan Xingjian. Jack colocou as mãos em volta da cabeça e gritou, quem sabe? Por que se preocupar com ele neste momento? O que vamos fazer? Tiros consecutivos, xingamentos, sons de colisões e gritos continuavam ecoando à distância, como se houvesse uma guerra acontecendo. Fan Xingjian não tomou nenhuma atitude. Em vez disso, ele se moveu ao longo das lacunas espaciais e continuou usando sua vontade marcial para escanear os corpos de Catherine e todos os outros presentes. Ele estava verificando as mudanças que estavam ocorrendo em seus corpos enquanto ambas as partes estavam engajadas na batalha. Ele percebeu que, à medida que a batalha continuava, o número de partículas físicas no estômago de Catherine aumentava em uma velocidade muito lenta. Provavelmente levaria vários anos para que seu corpo fosse convertido em 1,08 bilhão de partículas.
À medida que seu cultivo se intensifica, parece que ela evoluirá gradualmente e se tornará parte da espécie humana do Miracle World. Então o sistema dela também se tornará aquele que os cavaleiros cultivam. Fan Xingjian de repente teve uma nova inferência sobre este mundo. No mundo anterior para o qual ele foi, Fan Xingjian construiu uma conexão entre aquele mundo e o Miracle World espalhando partículas de éter. Isso permitiu que ele eventualmente retornasse ao seu próprio mundo. Agora, pensando nisso, isso significaria que o futuro do mundo anterior foi guiado para o caminho que leva ao Miracle World, assumindo assim um caminho sobrenatural e construindo uma conexão entre os dois mundos. Nesse caso, ajudando a completar a conversão das partículas físicas no corpo de Catherine e permitindo que o sistema de seu corpo se torne o principal neste mundo. Isso guiaria este mundo para o futuro mundo dos milagres. Eles seguiriam o caminho do método de cultivo dos cavaleiros e, a partir daí, construiriam uma conexão entre os dois mundos, uma conexão entre o passado e o futuro. No momento em que essa ideia surgiu, Fan Xingjian não pôde deixar de pensar, se este é realmente o caso, então este é um caso especial que se aplica apenas a mim ou é que todos os cultivadores de nível divino encontrarão algo semelhante ao ter que guiar diferentes mundos paralelos em direção ao Miracle World. Embora eu tenha vindo para o mundo moderno e eles tenham chegado a uma geração em que o poder sobrenatural já estava desenvolvido, o objetivo pode ser orientar a história. É este o objetivo dos céus de 9 camadas. Diz a lenda que os céus de 9 camadas foram criados pelo Deus da Verdade Universal. Então qual é o objetivo do Deus da Verdade Universal? Então foi o primeiro humano extraordinário de 30 anos atrás, o resultado dos outros especialistas de nível divino quando eles foram projetados em mundos paralelos enquanto se esforçavam para limpar os céus de 9 camadas. Adivinhar o resultado de uma pergunta levou a que surgissem ainda mais perguntas. Isso deixou Fan Xingjian ainda mais confuso sobre a situação. Parecia que toda a situação estava envolta em camadas de névoa nebulosa que tornava difícil para alguém ver a verdade por trás de tudo, não importa o que a pessoa fizesse. No momento em que seus pensamentos se difundiram, a atenção de Fan Xingjian já havia retornado ao campo de batalha. Além das mudanças que estavam acontecendo no corpo de Catherine, ele também estava prestando atenção às mudanças que estavam acontecendo no corpo do homem de pele negra, Black. Quase não havia diferença entre o corpo de Black e o corpo de uma pessoa comum. No entanto, o corpo de Black poderia atrair diretamente o poder das partículas de éter para reforçar sua força, agilidade e outros atributos físicos. Isso permitiu que ele possuísse atributos físicos comparáveis aos de um membro de primeira linha das forças especiais. Claramente, além de ser capaz de convocar soldados, seu sistema também poderia permitir que seus próprios atributos físicos atingissem o nível de seus soldados convocados. No entanto, conforme a batalha continuou, aqueles soldados convocados tinham partículas físicas neles, mas a quantidade de partículas físicas não aumentou. Assim como Fan Xingjian estava se movendo pelas lacunas espaciais e continuando a fazer suas observações, a balança da batalha começou a pender a favor da vitória de Black. Suprimida por um poder de fogo louco, Catherine disparou em todas as direções e matou mais de 10 soldados convocados consecutivamente. No entanto, ela também foi gravemente ferida. Sua resistência estava diminuindo rapidamente e ela foi rapidamente forçada a ficar atrás de um balcão de bar. Catherine tinha atributos físicos extremamente poderosos, mas as batalhas não eram ordenadas, então ela só podia contar com uma onda de força explosiva. Por outro lado, Black era bem experiente em batalhas e tinha um bom trabalho em equipe com seus soldados convocados. Black segurou uma arma e continuou avançando enquanto era apoiado por seus soldados convocados. Ele não pôde deixar de rir alto e dizer: "Jovem senhorita, um tiroteio é divertido? Você acha que estamos brincando? Quando eu te pegar, vou arranhar seu rosto." Catherine foi atingida por pelo menos 20 balas e um tendão da perna esquerda também foi atingido. Ela ofegava intensamente atrás do balcão do bar, meio ajoelhada no chão.
Seu sistema de musculação possuía um conjunto completo de habilidades de recuperação. Isso permitiu que ela curasse seus ferimentos em um curto período de tempo. No entanto, não importa o quão pouco tempo levasse, não havia como ela conseguir chegar a tempo de lidar com a batalha que estava enfrentando agora. Droga! Parece que o subestimei. Catherine começou a se arrepender. Ela havia superestimado seu poder extraordinário. Se ela soubesse disso antes, ela não teria recusado os guardas, que seu pai havia arranjado para ela, com medo de perder sua privacidade. No entanto, naquele momento, sons de colisão soaram. Bang 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 bang. Em seguida, a voz surpresa e enfurecida de Black soou, misturada com sons intensos de tiros. O que está acontecendo? No momento em que Catherine estava se sentindo surpresa, uma série de sombras negras brilhou acima de sua cabeça. Um dos soldados convocados voou e caiu bem na frente dela. Então, com um estrondo, ele se transformou em um fio de névoa e se dissipou no ar. Esta era uma característica única dos soldados convocados de Black. No momento em que fossem mortos, eles se dissipariam em um estado de névoa. Catherine lutou para se levantar. Então ela viu uma cena surpreendente. Uma leve sombra negra cortou o ar e, quando se aproximou, os soldados convocados caíram, um após o outro. Punhos, dedos, cotovelos, joelhos. Era como se cada parte do corpo da pessoa fosse uma arma. Ouviam-se sons penetrantes de tiros na escuridão, e só se viam imagens bruxuleantes da silhueta da pessoa em meio às faíscas dos tiros que apareciam de vez em quando. Sob a iluminação das faíscas dos tiros, os soldados convocados foram derrubados um após o outro. Aquela sombra negra continuou a correr para lá e para cá, saltando em meio às sombras como se estivesse dançando em cima das balas. Com apenas um leve soco ou um toque de seu dedo, um soldado convocado entraria em colapso. Em menos de meio minuto, Black era o único que restava de pé no corredor. Fang Xingjian não estava mais se movendo em fases e caminhou lentamente em direção a Black. Quem é você? Não venha. Não venha o quê? Black olhou para Fang Xingjian com os olhos vermelhos. No momento seguinte, Black puxou o gatilho de sua arma, mas suas balas atingiram apenas uma série de pós-imagens. Depois de correr, Fang Xingjian lançou um golpe de mão e nocauteou Black. Catherine não foi a única que ficou chocada. Tanto Linda quanto Jack também colocaram suas cabeças para fora, olhando para esta cena com os olhos arregalados e boquiabertos. As habilidades de combate corpo a corpo de Fang Xingjian, que eram tão suaves quanto a água corrente, os faziam sentir como se estivessem assistindo a um filme. Eles inicialmente pensaram que Catherine já era uma existência sobre-humana. No entanto, vendo os movimentos de Fang Xingjian, os três agora sentiram que havia uma diferença absoluta entre suas capacidades. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.